Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1894 e para a solene história de Nellie Pitzel. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. A Era Dourada foi uma época de progresso deslumbrante e sombras profundas. Uma era onde fortunas podiam ser feitas e vidas podiam ser perdidas com a mesma rapidez. Foi neste mundo que Benjamin Pitzel, um carpinteiro com esposa e 5 filhos, procurou melhorar a posição da sua família. Infelizmente, ele caiu na órbita de um homem que personificava os aspectos mais sombrios da época. O carismático, inteligente e totalmente implacável Herman Webster Mudgett, um homem que a história viria a conhecer como Dr. H. H. Holmes. Pitzel tornou-se o associado leal de Holmes, um faz-tudo e cúmplice em vários esquemas. Esta associação fatídica acabaria por levar a sua família não à prosperidade, mas a uma tragédia inimaginável, que cativaria e horrorizaria a nação. No verão de 1894, H.H. Holmes concebeu o que apresentou a Benjamin Pitzel como seu golpe de mestre, um esquema de fraude de seguros de vida. O plano era simples na sua audácia. Pitzel faria um seguro de $10.000 sobre a sua própria vida, com a sua esposa, Carrie, nomeada como beneficiária. Depois, com a ajuda de Holmes, Pitzel fingiria sua própria morte. Eles arranjariam um corpo substituto, encenariam um acidente e fariam com que o cadáver fosse oficialmente identificado como sendo Benjamin Pitzel. Assim que Carrie recebesse o dinheiro do seguro, Holmes e Pitzel dividiriam os lucros. Para a família Pitzel, Holmes era um médico sofisticado e um empresário brilhante, um benfeitor que os guiava para uma vida melhor. Carrie Pitzel, em particular, confiava nele implicitamente. Ela via-o como um amigo e protetor, um homem que tinha os melhores interesses da sua família no coração. Ela não tinha motivos para suspeitar que todo o esquema era uma armadilha meticulosamente elaborada, concebida desde o início para servir apenas os motivos sinistros de Holmes. O plano foi posto em prática na Filadélfia. Mas H. H. Holmes não tinha qualquer intenção de encontrar um corpo substituto ou de permitir que o seu parceiro ficasse com uma parte do dinheiro. Por volta de 4 de setembro de 1894, dentro de uma oficina, o esquema tomou uma reviravolta fatal. Em vez de ajudar Benjamin Pitzel a fingir a sua morte, Holmes assassinou-o. Usando seus conhecimentos médicos, deixou Pitzel inconsciente com clorofórmio e depois matou-o. Para completar o engano, usou benzeno para encenar uma explosão química, queimando o rosto da sua vítima para dificultar a identificação e fazer com que a morte parecesse um trágico acidente de laboratório. Holmes então prosseguiu friamente com a fase seguinte do seu plano. Ele identificou o corpo às autoridades como sendo o do seu associado, Benjamin Pitzel. Conseguiu até que a própria filha de Pitzel, Alice, de 15 anos, identificasse erradamente o cadáver desfigurado do seu pai, um momento de luto profundo e manipulado. O engano foi um sucesso. A morte foi considerada um acidente e o caminho ficou livre para o pagamento do seguro. Com Benjamin Pitzel morto e as autoridades satisfeitas, H. H. Holmes enfrentava agora o desafio de controlar a narrativa e o dinheiro. Ele abordou a viúva enlutada, Carrie Pitzel, com uma mentira espantosa. Disse-lhe que o esquema de seguros tinha corrido mal e que o seu marido, temendo ser preso, tinha sido forçado a esconder-se no Canadá. O corpo que fora encontrado, afirmou ele, era um substituto, como planejado originalmente. Assegurou-lhe que Benjamin estava vivo e de boa saúde, e que todos se reuniriam em breve.
Para completar esta reunião, ele fez uma proposta arrepiante. Disse a Carrie que era demasiado perigoso para ela viajar com todos os seus 5 filhos. Em vez disso, ela deveria confiar 3 deles, Alice, Nellie e o jovem Howard, aos seus cuidados. Ele viajaria com eles separadamente e os entregaria em segurança ao pai. Perdida no seu luto e completamente sob o feitiço de Holmes, Carrie concordou. Num ato de confiança desolador, ela entregou os seus filhos ao mesmo homem que tinha assassinado o pai deles, acreditando que os estava enviando no caminho para uma alegre reunião familiar. Assim começou uma das jornadas mais assombrosas da história do crime americano. Durante semanas, H.H. Holmes viajou pelo norte dos Estados Unidos e pelo Canadá com Alice, Nellie e Howard Pitezel. Para o mundo exterior, eles poderiam parecer um homem abastado a viajar com seus filhos, mas, na realidade, eram cativos de um assassino impiedoso, a viver com o tempo contado. Durante todo o tempo, Holmes manteve um engano cruel e elaborado através do correio. Ele escreveu uma série de cartas manipuladoras a Carrie Pitezel, cheias de falsas garantias. Dizia-lhe que o seu marido estava apenas 1 ou 2 cidades à frente deles, e que as crianças estavam felizes e ansiosas por ver o pai. Simultaneamente, ele conduzia a própria Carrie numa jornada separada e sem rumo pelo país, instruindo-a a viajar de cidade em cidade. Isto a mantinha isolada, confusa e incapaz de contatar alguém que pudesse expor as suas mentiras. As crianças estavam presas e a sua mãe estava sendo levada numa busca sem sentido, um peão no jogo mortal de Holmes. No final de outubro de 1894, a peregrinação sombria das crianças chegou à sua penúltima paragem em Toronto, no Canadá. Lá, Holmes alugou uma pequena casa no número 16 da St. Vincent Lane. Foi aqui que ele planejou eliminar as 2 irmãs, Alice e Nellie. Foi a uma loja de ferragens local e comprou um baú de viagem grande e robusto, dizendo ao empregado que precisava dele para guardar artigos domésticos. Adquiriu também as ferramentas de que precisaria para levar a cabo seu plano horrível. De volta à casa, ele preparou o baú. Fez um pequeno buraco na sua lateral. O seu método seria de uma eficiência fria e calculada, um reflexo do mal metódico que o definia. Para a jovem Nellie e a sua irmã mais velha Alice, a casa na St. Vincent Lane seria o seu destino final. A promessa de verem o pai era uma mentira que as tinha levado por milhares de quilômetros apenas para terminar numa cava silenciosa e alugada numa cidade estrangeira. Enquanto Holmes conduzia as crianças Pitezel à sua perdição, a sua elaborada teia de enganos começava a desfazer-se no outro lado. A sua fraude de seguros tinha atraído a atenção da Fidelity Mutual Life Association, a companhia que tinha emitido a apólice de Benjamin Pitezel. Eles contrataram a agência de detetives Pinkerton para investigar as suas suspeitas. Concomitantemente, um detetive da polícia de Filadélfia chamado Frank Geyer também estava a investigar o caso. Quando Holmes foi finalmente preso em Boston, em novembro de 1894, por uma acusação não relacionada, toda a dimensão do mistério Pitezel começou a emergir. Com Holmes sob custódia, mas com as 3 crianças ainda desaparecidas, o caso assumiu uma nova e desesperada urgência. A tarefa de as encontrar coube ao detetive Geyer. Ele começou o que parecia ser uma missão impossível, refazer os passos de um mestre manipulador através de um continente, com nada para o guiar, senão uma série de pistas frias e até no esperança de encontrar as crianças vivas. A investigação metódica do detetive Geyer tornou-se uma aula de trabalho policial. Ele seguiu meticulosamente o caminho amaranhado que Holmes tinha percorrido, juntando pistas de registros de hotéis, horários de comboios e depoimentos de testemunhas. A pista acabou por levá-lo a Indianópolis e depois ao tranquilo subúrbio de Irvington, onde Holmes tinha alugado uma pequena casa meses antes. Os vizinhos recordavam-se de ter visto Holmes com um rapaz novo. Dentro da casa, Geyer conduziu uma busca completa. A princípio, parecia um beco sem saída, mas depois Geyer voltou a sua atenção para um grande fogão salamandra na cozinha. Peneirou meticulosamente as cinzas e os detritos na chaminé. Ali, fez uma descoberta desoladora. Uma pequena variedade de fragmentos de ossos humanos, um pedaço do maxilar de uma criança
e vários dentes. Um patologista especialista confirmou mais tarde que pertenciam a uma criança entre os 6 e os 10 anos. Era a única prova física que restava de Howard Pitezel, de 8 anos. Da descoberta sombria em Indianápolis, o detetive Geyer seguiu a pista para norte, até Detroit, e depois atravessou a fronteira para o Canadá. A sua investigação levou-o finalmente a Toronto e à pequena casa no número 16 da St. Vincent Lane. Munido de um mandado de busca, Geyer e a polícia de Toronto entraram na propriedade. Encontraram-na vazia. A atenção de Geyer foi atraída para a cave, que tinha um chão de terra macia. Ele notou uma secção de terra remexida e ordenou aos seus homens que cavassem. A cerca de 1 metro de profundidade, as suas pás atingiram Algoboro. Um baú de madeira. Com uma sensação de pavor, os agentes levantaram a pesada caixa da sua cova rasa e a abriram-na à força. Lá dentro, encontraram os corpos em avançado estado de decomposição de 2 crianças, apertados um contra o outro. Eram Alice e Nellie Pitezel. Um dos corpos foi identificado como o de Nellie, devido a uma pequena e reveladora deformidade no seu pé. A longa e agonizante busca tinha terminado. O detetive Geyer tinha descoberto a terrível verdade final sobre o que H.H. Holmes tinha feito. As descobertas feitas pelo detetive Geyer em Indianápolis e Toronto selaram o destino de H.H. Holmes. Embora estivesse a ser julgado na Filadélfia apenas pelo assassínio de Benjamin Pitezel, as provas dos seus crimes contra as crianças foram apresentadas ao tribunal. Estas pintaram um retrato de um homem de uma crueldade sem paralelo, um monstro que não só tinha matado o seu associado, mas que depois tinha destruído sistematicamente a sua família para obter ganhos financeiros. Holmes foi rapidamente considerado culpado e sentenciado à morte. Antes da sua execução por enforcamento, a 7 de maio de 1896, ele escreveu uma série de confissões, assumindo a responsabilidade por 27 assassinatos, embora o número verdadeiro continue a ser objeto de debate. Mas não havia dúvidas sobre a sua culpa no caso Pitezel. A história de Alice, Howard e especialmente da jovem Nellie serve como um pós-fácio trágico à lenda do primeiro grande assassino em série da América. Eram crianças inocentes, cuja confiança foi traída da forma mais horrível que se possa imaginar, as suas vidas interrompidas por um homem desprovido de humanidade. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos-nos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.